um estudo sobre o espectro autista. E nem preciso dizer a qualidade dos meus companheiros de equipe, mais uma vez agradecendo, não somente agora nessa reta final, mas durante todo a caminhada das meninas, né? Então, mais uma vez aqui agradecendo o apoio, agradecendo as aulas dadas, que faz parte da formação das meninas que estão terminando agora. Que é isso. O negócio é rápido, então se não entenderam, é só perguntar. Né? Como a Polly disse, o meu artigo é Como o cérebro aprende estudo sobre o espectro autista. Meu nome é Lili Degas Leal, estudante de pedagogia do 8º semestre, e meu orientador é a Polly Aranha. Os meus objetivos é identificar as principais dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes autistas no seu processo de aprendizagem na alfabetização. Ou seja, muitas vezes, né, as crianças têm dificuldade de aprender e as pessoas não sabem como identificar essas dificuldades. Então, por isso que é esse intuito de saber como que funciona o cérebro, para poder ter essa identificação e entender como funciona para poder ajudar. Mas com isso a gente vai analisar essas necessidades cognitivas dos alunos complexos e destacar ferramentas de aprendizagem que possam facilitar a adaptação de métodos de ensino à realidade e necessidade de cada indivíduo a partir de uma análise de como o cérebro de uma criança que tem processo de informação. Porque o processo do cérebro autista é diferente de uma criança que não é típica. Então, os professores que estão se formando agora, eles têm que entender isso, que é diferente, eles têm que fazer adaptações para que elas possam trabalhar com essas crianças individualizadas, personalizadas, que é uma coisa importante para que elas venham aprender. Né? Os professores de espectro autista é uma condição neurológica, né? Que é a integração social, comunicação e comportamento. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não tem cura. Mesmo que você tenha as terapias, ela vai dessuavizar, mas não vai curar. Do mesmo jeito que também, se você não fizer as terapias, você também pode ficar por exemplo, tá leve e severo. Porque a terapia é importante para esse processo. E de acordo com a MS-CIPR, né, existem 3 níveis de suporte, que é o nível 1, que exige apoio, o nível 2, que exige um apoio substancial, e o nível 3, que é o severo, que exige um apoio muito substancial. É o nível 1, que é o leve, o 2, que é o moderado, e o 3, que é o severo. E o meu artigo está baseado nesses apoios, né, para dar para as crianças. E também tem o CID-5, né, que é o aspecto autista para buscar no CID-10, só que está sendo uma atualização agora para o CID-11, só que em janeiro de 2025 já começou a estar no Brasil o CID-11, mas só em 2027, já em 2027 que vai poder estar totalmente, né, atualizado. Então, né, a classificação do autismo pelo CID-10 vai tornar atualizado no CID-11. Né? E o que eu trouxe aqui, né, o cérebro estado, que é o nosso gestor, a gente falar sobre as dificuldades, né, que a gente tem dos transtornos, né? A gente sabe que as crianças de aspecto autista têm um cérebro diferente de umas crianças que não têm esse, né, que é normal, que não tem autismo. Então a gente vê aqui, né, que eu levo ajudar o cérebro completo, eu vou ficar só uma partezinha, né? Então nós temos o cérebro, né, o lobo frontal, hoje da parte executiva, mas eu vou frisar mais nas partes de criatividade. A gente sabe que as crianças autistas, elas têm uma dificuldade de entender parte metáfora, figurada, elas entendem literalmente. Então, por causa que a parte frontal, ela trabalha a linguagem literal, né, e a abstrato, então elas não têm essa linguagem. Se você falar uma coisa, eu até comentei com a professora Poliana, sobre aquele desenho do Bob, né? E tudo que fala para ele ficava imaginando que não entendia do jeito que falava. Eu não conseguia fazer a parte de metáfora. Então essa parte eu quero parte do lobo frontal. A gente também tem a parte parental. A gente também sabemos que as crianças autistas elas têm muita sensibilidade. Né? Então muitas crianças não conseguem nem vestir uma roupa. Né? Agora vai nesse fio, a maior dificuldade porque as mulheres vestir roupa no fio, fica doente. Da sensibilidade que elas têm, tem a parte mental que vai da percepção, né, e do tato, a parte do calor, essas coisas que estão na parte mental. E nós também tem a parte que é bem básica, que é a parte hospital. E a parte hospital é a parte visual. E a gente sabe também que as crianças autistas, elas são muito visuais. Elas enxergam diferente do que a gente enxerga. A gente pega do todo e vai decadando, porque senão
Então a gente tem métodos, né, que justamente usa a parte visual. A gente também a parte, né, temporal, que é a parte da audição também da linguagem, que a gente vê que o autismo nesse também tem o quê? Dificuldade da linguagem, tem as crianças que são não verbais, não se fala ecolia, né, que tem repetições. Então, justamente por causa que essas partes do cérebro são alteradas. Né? Então a gente vê também a parte do cerebelo, também, que é a coordenação e equilíbrio. Muitas crianças não conseguem nem escrever a barulho para encaixar, porque tem dificuldade de pegar a caneta, né? A coordenação motora. Eu até perguntei uma vez uma autista por que elas não conseguiam escrever, né? Pegar a caneta é tão dificultoso. É isso por causa do tato, que elas têm muita dificuldade de segurar a caneta. Né? Então isso é muito importante. Também temos aqui dentro, né, que é em sua, não, no insular, que a gente não consegue ver. Porque para a gente poder ver, né, que está aqui dentro, tem que abrir um pouco parte do frontal, um parte parietal e parte do lombar para conseguir enxergar aqui dentro. Mas essa insula também é muito importante, porque lá onde está a parte emocional, a gente sabe que as crianças autistas, elas não têm um coletivo rígido, elas não conseguem ter uma frustração, não conseguem um não, né? Porque é onde está o hipotálamo e também a amígdala, onde passa a parte das emocionais. E o hipocampo é muito importante. A gente vê quando há afeta que tem autista, que é altas habilidades, superdotados, e tem autista QDI, justamente porque é parte dessa parte do hipocampo. Né? Então pode passar. Então a gente vê a diferença como essas alterações afetam. E por causa dessas alterações, a gente tem que usar métodos, né, de ensino que seja personalizado e individual. Eu escolhi alguns, tem mais, né? Mas eu escolhi esses que são os principais. O TIT, né, que é parte de trabalhar a comunicação, né? Então trabalha métodos que tem a parte visuais, para que eles venham entender, né, como esse trabalho. Então a gente vê que precisa não só autista, né, mas outras pessoas que têm problema de comunicação. Então o TIT ele trabalha mais a comunicação. Já o ensino do, né, o análise do comportamento aplicado, a gente vai trabalhar mais o quê? O comportamento. Mudar os comportamentos, né? Não sejam os comuns comportamentos. Então a gente vai trabalhar isso, analisar, né? Análise do comportamento aplicado. Então você vai analisar o comportamento e você vai aplicar. Ou seja, você vai aplicar o reforço positivo e negativo, que a gente vê, né, no Skinner, né? Que a gente fala sobre isso, né? Desses reforços. Então a gente vai, então, de acordo com que a criança ela faz uma coisa boa, a gente vai reforçar aquele reforço para que ela dê de uma coisa boa. E se faz uma coisa ruim, a gente também dá tipo não queria usar essa palavra, né? Tipo um castiguinho, né? Para que elas não venham querer fazer. É mais esse tipo de comportamento. Então o ensino de maintenance restrito não é mais do que o foco, então a gente pode aproveitar o foco da criança, aquele restrito. Eu até dei um exemplo, né? A gente conversando. Por exemplo, tem uma criança lá que ela gosta muito de carrinho. O que você faz? Pega aqueles carrinhos, pega um monte de carrinho, tem várias cores, né? Amarelo, vermelho, azul. Então quantos carrinhos tem aqui? Conta. 5 amarelo, 6 azul. Então tem quantos? Você tira, tem 11 carrinhos todos. Se eu tirar o 5 amarelo, fica quanto? Fica 6. Então você vai trabalhar com matemática sobre até ali embaixo. Quando você tem uma historinha sobre um carrinho, como que aquele carrinho, onde ele vai? Então você vai trabalhar aquele foco da criança para que elas venham aprender naquilo que elas gostam. E também a modalidade por pares, ele vai sendo medidas por pares, o que é? Nada mais do que trabalho em grupo. E eu até dei um exemplo de crianças, né, que, por exemplo, tinha um autista lá no instituto, em casa ele não come macarrão. Lá na escola ele come macarrão porque ele vê os outros colegas dele comendo e come. Então, essa socialização com os outros amigos faz com que eles também aprendam alguma coisa. Então, por isso que é muito importante, né, os trabalhos de intervenções com pares e, né, e mediadores, né, de intervenções. Então, minha pesquisa então, foi uma pesquisa qualitativa de um estudo de caso, né, em 2 etapas. Uma entrevista com a especialista Maria Helena Leite e a observação de 3 crianças. Eu falei criança, mas é adolescente. A gente fala criança porque geralmente o cérebro deles não cresce, né? Apesar de eles estar com 17 anos, ainda tem um cérebro de idoso. Mas não, na fase são adolescentes, que é a partir dos 12 anos que está o meu estudo. Mas geralmente quando eu falo criança, porque a gente vê eles como criança, né? Então, né, no Instituto Você Nunca Dá Sozinho, ele é o quê? Foi fundado pela Eliane Louven, né? Que é um instituto sem fins lucrativos, não-profit, sociocultural, educacional e de saúde. Né? E também assistência social, porque lá também tem a Mesa Brasil, que dá, né, cesta, né, para essas mães, ajuda em outras coisas que precisam. Tipo, às vezes tem crianças lá que a mãe não é laudada. Então, trabalha, né, tem uma parceria, por exemplo, com o CAPS para poder sortear umas 10 crianças para conseguir, né, para fazer essa pedida do CAPS. Então, tem essa parte assistencial também.
Maria Helena Nunes, também ela é mamãe de um filho autista, por isso que ela, quando ela estava numa dificuldade, né, há tempos anos atrás, não tinha o que tem hoje. Então ela sentia muita dificuldade, o filho dela era severo, queria até expulsar, juntar todas as mães, queria expulsar o filho dela da escola, porque ele quebrava, fazia muito bagunça, barulho. Né? Então naquela hora que a criança, naquele desespero, ela sentiu assim, e agora o que eu faço? Aí ela escutou uma vozinha, você nunca dará sozinho, cuida do meu, eu cuido do seu. E ela começou a abrir o instituto para que ela, né, pudesse, né, fazer essa ajuda, né, essa assistência, ter aquilo que ela não teve. Então hoje esse instituto, ela trabalha com crianças, né, que ela é um centro lucrativo, para que ela possa ajudar essas crianças, ter aquilo que ela não teve no tempo dela. Né? E nesse instituto, né, tem o projeto Aprender, que a professora também Maria Helena Leite, que ela é a realizadora desse projeto. Né? Essa entrevista, ela falou o quê? Que ela trabalhou com Wittgenstein, né? A zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Porque ela tem aquela ideia prévia da criança, aproveitar o que a criança sabe, e a partir do momento que ela sabe o que a criança tem, ela vai aproveitar. E como é que ela vai fazer isso? Com um diagnóstico. Né? Ela vai fazer um teste de 4 palavras e uma frase, de acordo com o Emílio Ferreiro, e de acordo com esse diagnóstico, ela vai fazer um PDI, né? Um plano individualizado para cada criança, de acordo com as suas necessidades. Né? Então ela vai ajustar o dentileiro, né? Ajustando, fazer a sílaba por uma palavra, fazer as frases até a leitura. Né? Então, e também uma coisa, porque tem que ser repetitivo, mas para não se tornar chato, então ela usa vários métodos, né? Ela usa letras móveis, quadro individual, prescrito, computador, jogo educativo, caça-palavra, cruzado. Então ela vai fazendo a mesma coisa, mas com outros recursos, para que as crianças aprendam sem ficar cansadas nesse assunto. Né? E as atividades são planejando, como eu falei, considerando cada, né, individualidade da criança, cada personalidade da criança, para a necessidade da criança. E a minha observação foi o quê? O A1, que é o leve, era uma criança do 6º ano, que tinha 12 anos, ele já sabia ler palavras simples, mas não sabia ler palavras complexas e escrevia em caixa alta. Né? Com a intervenção, hoje ele já sabe ler palavras, né, mais complexas, escreve cursivo e já saiu do projeto, porque já aprendeu a ler. Né? O A2, que é o moderado, ele é do primeiro ano do ensino médio, tem 17 anos, ele conhecia o alfabeto, conhecia, né, o nome dele sem auxílio visual, mas ele não conseguia formar a sílaba, né? Porque ele então trabalhou justamente isso, a formação de sílaba para que ele pudesse aprender a ler. Né? E só que ele tem ainda uma dificuldade, a letra C, né, que ele confunde com S, a letra J, que ele confunde com G, e N, que ele confunde com M, que em vez de falar mamãe, fala mamãe. Né? Então agora está trabalhando justamente nessas 3 letrinhas que ele confunde, para que ele venha poder ter a leitura completa. Também começaram a colocar as sílabas complexas e começaram a trabalhar uma letra possível. O A3 já é do 5º ano, tem 13 anos, ele já também ele conhecia o alfabeto, também ele conseguia escrever o seu nome sem auxílio, só que ele falava soletrando, R com A, RA, T com O, TO. Mas ele não falava rato no final, mas se perguntasse, ele respondia rato, mas ele não falava. Então eu trabalho leitura para que ele pudesse fazer uma leitura corrida, hoje ele já faz uma leitura corrida com sílabas simples, também está encaixando nele também sílabas complexas e também entrando lá na letra cursiva para que ele também aprender a ler. Né? E o meu conhecimento, né, observações finais. Não vou me não, vou falar pela minha parte. Eu vejo que esse projeto é um projeto assim, de muita importância. Por quê? Porque ele é um projeto personalizado, um projeto individualizado, um projeto de adaptação à criança, que olha para a criança, que inclui a criança. Então é um projeto, no meu ver, é um projeto que ela deveria ir para todas as escolas, não tem sala de recursos, por que não aproveita essa sala de recursos e coloca um projeto mesmo para ensinar as crianças a ser alfabetizadas? Já que na sala normal eles não conseguem ser alfabetizados, porque os professores não têm tempo para ensinar. Mas não tem sala de recursos na escola? Colocar esse projeto e colocar essas professoras pedagógicas para ensinar. Né? Como lá nos outros institutos também que fosse também, colocar mais, né, esse projeto para ensinar essas crianças também. Porque a professora Maria Helena Leite, que eu comentei lá no início, ela entrou no instituto Você Nunca Andará Sozinho como voluntária, como psicóloga, porque ela tem graduação de psicologia, né, pedagogia, e ela é especialista em neuropsicóloga e
escola que eu não sabia ler, né? Então, quando ela veio, eu disse assim, não, eu vou, no meio de eu trabalhar como psicóloga, eu acho que eu sou mais importante como alfabetizadora. Então, eu vou, né, com essa Keliana, meu professor aceitaria fazer esse projeto de ensinar essas crianças autistas a não saber, que não sabiam ler. Então, ela aceitou, né, esse projeto. Então, ela fez lá o projeto com crianças a partir do, né, segundo ano, né, que não sabe ler, começou a ensinar essas crianças a ler, né? E a gente viu que o processo, que o projeto é um de sucesso, porque já viu que a criança que já entrou sem não saber ler e hoje já lê, né? Então a gente vê que esse projeto está tendo eficácia e que devia ampliar a outras escolas, outras instituições. E, né, então, quero agradecer, né, a Faculdade Horizonte pela oportunidade que me deu de fazer essa bolsa, né, de estudo, né, a professora, né, Poliana, né, que foi orientadora. Para mim foi mais como uma dupla, um trabalho em duplo, né, que me ajudou bastante. Também eu quero agradecer também a Helena Nunes, que abriu o instituto, né, para me fazer a pesquisa, e a Maria Helena Leite, que me auxiliou em tudo. Tudo que eu precisava, ela me solicitava, me ajudava, né, e contribuiu bastante. E a banca, né, a Luiz, que eu convidei ela, que até me prestou cérebro, né, o professor Luiz Henrique também, né, que já foi meu professor, também foi orientador, também foi ótimo orientador, e todo